No vídeo de hoje eu vou tratar sobre se vou investir nas ações da Rockstar, mas o primeiro ponto é que a Rockstar é apenas uma subsidiária da controladora, que é a Take-Two Interactive. E essas subsidiárias não são listadas na bolsa de forma individualizada, tendo que se adquirir elas por meio da controladora. E a Take-Two ela é listada na bolsa na Nasdaq, com o ticker TTWO, sendo possível adquirir essa ação por meio de corretoras estrangeiras como a Avenue, a Interglobal e afins, mas também na bolsa brasileira é possível comprar por meio dos BDRs, com ticker T1TW34. Então, esses são os recibos dessas ações listadas lá fora. Então, é possível investir tanto numa corretora simples do Brasil quanto nessas corretoras já internacionais. Como não é possível comprar de forma individualizada, tem que se comprar um portfólio de empresas, como a Rockstar, a 2K, a Private Division e a Zynga. E cada uma delas costuma ter um portfólio diferente, tratando de segmentos diferentes. Existem outras empresas também embaixo da Take-Two, mas essas são as principais. E na Rockstar, por exemplo, trata-se geralmente de jogos de mundo aberto, como o GTA e o Red Dead. Na 2K, jogos vinculados a esportes, muitas vezes, como o NBA. A Private Division são jogos que eles chamam muitas vezes de criativos. E a Zynga são mobile. E que até então eu acho os jogos da Zynga muito simples, mas diz a Take-Two que quer utilizar da Zynga como um destrave de valor para a propriedade intelectual das outras marcas. Por exemplo, fazer de fato um GTA que seja realmente apropriado para o mobile. Porque até então, como diz nessa tabela de divulgação da Take-Two, a Rockstar já tem um segmento mobile e a 2K também. Mas na prática, os segmentos mobile dessas marcas são muito fracos. E até, por exemplo, da Rockstar, existem GTAs mobile, mas não foram feitos para o mobile, é uma mera adaptação. Nesse último trimestre, o segmento mais importante dentro do Take-Two foi o mobile, representando 51% da receita, enquanto o console representou 41% e PC e outros 8%. Mas a questão é que essa diversificação de receita ela é bem cíclica. No momento que tem um jogo de alta relevância de console e PC sendo lançado, essa proporção de receita vai modificando. Mas em momentos mais amenos, como agora, os jogos mobile, que são jogos até estáveis, com lançamentos mais constantes e marcas um pouco mais fracas, eles acabam gerando uma receita contínua. E meu principal ponto acerca da Zynga é que essa foi uma aquisição que custou extremamente caro para a Take-Two, custou 12 bi de dólares, enquanto a Take-Two vale 26 bi hoje. E basicamente esse é o nível, esses são os níveis das marcas do portfólio da Zynga. São jogos que acabam sendo medíocres de certa forma. E basicamente a estratégia da Zynga veio para o portfólio da Take-Two para que se fossem desenvolvidos jogos baseados nas marcas das AAAs como GTA, Red Dead e afins. E como que uma instituição desse nível de jogo vai se revolucionar para de fato se adaptar a jogos AAA. Porque os jogos que a gente vê no histórico da Zynga são de fato extremamente inferiores do que a gente esperaria de mobile, de um GTA e afins. Então realmente eu não entendi o porquê dessa aquisição, que foi a maior aquisição de empresas de jogos da história do mundo, em valor de mercado. Então foi uma aquisição muito cara para uma marca que eu não vejo até então, pelo histórico, de que ela vai de fato desenvolver o que a gente espera de uma marca como GTA, Red Dead e afins. Então achei essa aquisição de fato muito estranha. E no dia que a Take-Two anunciou essa aquisição, o mercado também reagiu de forma muito negativa. As ações da Take-Two caíram 12%, enquanto a da Zynga subiu 46%. Até porque a Take-Two pagou um ágio de pelo menos 60%, pelo que sei em cima da cotação de Zynga. Eles pagaram 9 alguma coisa no momento da aquisição. Então, quem saiu ganhando de fato foram os acionistas da Zynga, mas que receberam como pagamento por essas ações parte em ações da Take-Two e parte em capital, em cash. Então, dessa forma que foi feito. Então, tem bastantes críticas ainda sobre essa aquisição da Zynga, que cada vez menos a Rockstar representa algo dentro do portfólio da Take-Two, e o GTA da mesma forma representa menos. Então, para um mero trade especulativo de lançamento de GTA, hoje se tem muito menos impacto do GTA no portfólio do que era no passado. E olhando um pouco de gráfico, a gente vê que o lançamento do último GTA foi no último trimestre de 2013, foi mais ou menos nesse ponto aqui, e teve todo esse upside. Obviamente não dá para dizer que esse upside decorreu necessariamente do GTA, mas o GTA acaba sendo um grande destrave de valor dentro da Take-Two, porque ele é muito mais do que um mero jogo que é lançado e é vendido cópias. Ele é toda uma tecnologia que é uma propriedade intelectual, é um intangível base da Take-Two que é utilizado em outros jogos também. Então a Take-Two mantém a sua hegemonia em jogos muitas vezes AAA. Vamos falar agora um pouco dos números da companhia. E basicamente a Take-Two é uma empresa extremamente cíclica, mais cíclica até do que muita empresa de commodity, em que os momentos de lucro têm que compensar todos os prejuízos do passado. E esse momento de lucro vem nos ciclos mais relevantes, que é nos lançamentos das principais franquias. Como por exemplo aqui a gente vê a diferença do ano anterior
para o ano em que o GTA foi lançado, que isso aqui se refere até março de 2014. O GTA foi lançado no final de 2013, mas esse resultado, por exemplo, se refere até março de 2013 e aqui até março de 2014. Então, o lançamento do GTA entra nessa linha e a gente vê a receita praticamente o dobro do ano anterior e o prejuízo que é revertido para lucro. Mas mesmo assim, esse lucro não é muito suficiente para se reverter os prejuízos do passado, mas os prejuízos do futuro, após o lançamento do jogo. Mas até que a Take-Two passou por um bom ciclo aqui a partir de 2017, que compensou bastante os prejuízos passados. Mas agora a gente vê um novo prejuízo em 2023 e até o final de 2022. E basicamente, estamos no momento agora em que jogos de extrema relevância não estão sendo mais lançados. E também tem um prejuízo acumulado em decorrência da aquisição de Zynga, que não parece ter sido de fato uma aquisição boa. Eles tiveram que amortizar muito nos resultados o ágio que foi pago nessa aquisição, que entra como prejuízo. E vou mostrar isso para vocês também, em breve. Mas basicamente essa aquisição da Zynga, ela não só agora entra como resultado negativo, como ela também tornou uma empresa que tinha caixa líquido numa empresa agora endividada. Tem uma dívida de 2,4 bi de dólar, uma empresa que vale 26 bi no mercado. E hoje a Take-Two está sendo negociada a 5 vezes a receita, vale 26 bi e tem receita de 5,3, enquanto um EBITDA nesse último ano de 583 mil de dólares. Então está praticamente também 50 vezes o EBITDA. Então é uma empresa já com múltiplos muito esticados e é um múltiplo que presume já um crescimento bastante agressivo da Take-Two. Então, mesmo que a empresa cresça, isso já está no preço. Então, esse é um ponto que me preocupa bastante. E, em resumo, eu não vou investir nas ações porque elas estão bastante esticadas já por múltiplo, muita coisa já teria que dar certo. Esses próximos anos, próximos ciclos devem dar muito certo, mas eu não sei até quanto para de fato valer esses resultados. Então eu teria que esperar uma oportunidade melhor em preço, algo do tipo. Eu não fico preocupado nesse FOMO de perder uma oportunidade que pode existir à frente. Então, para mim, os números, como de fato já tem múltiplos assim, bastante esticados, exigiriam um crescimento muito grande. E a gente vê que mesmo no lançamento do GTA V, que foi bastante relevante, a receita duplicou, mas o lucro também não foi de extrema pertinência. Tudo bem, a tecnologia do GTA é utilizada para jogos no futuro, para manter a hegemonia da empresa, então vem bons resultados depois. Para mim, o que pesa bastante essa questão da Zynga foi uma aquisição muito cara, que para mim até então não tem feito muito sentido. Eu confio ali na ideia da Take-Two, mas eu precisaria entender do negócio para investir, então por não entender, eu prefiro ficar de fora, não tenho medo de perder a oportunidade. Mas basicamente sobre o que é falar sobre o balanço de resultados, preciso mostrar o porquê desse tamanho prejuízo desse último trimestre, por exemplo, que teve prejuízo de 543 mil. E grande parte desse prejuízo, a gente vê aqui que a receita líquida foi de 1,3 bi e os custos sobre essa receita foram de 883 mil, mas a gente vê um grande peso no aqui que é a depreciação do goodwill. Esse goodwill é o ágio. Por exemplo, a empresa valia X no mercado, pagou-se a mais ou pagou-se a mais do que o patrimônio que essa empresa tinha e se vê que parte desse ágio deve ser amortizado com o tempo. Então, se essa empresa não gerar o valor que a Take-Two esperava, o que foi pago a mais vai ter que entrar como prejuízo no balanço. É o que tem acontecido agora. E o que acontece também é que acaba sendo gasto nesse momento muito com pesquisa e desenvolvimento e acaba sendo gasto também aqui com depreciação e amortização até de intangíveis, tecnologias que a empresa tem, ou depreciação da estrutura física, de mobilizado. Mas para uma empresa de tecnologia eu esperaria margens maiores, e é algo que a gente acaba não vendo mesmo nos bons ciclos. No ano de lançamento de GTA a gente vê uma margem de 14%. Então é o máximo que até então eu espero dessa empresa, e ela, por os múltiplos que ela é negociada, é uma empresa que está sendo negociada aqui a 3 vezes o seu valor patrimonial, e desse valor patrimonial também tem muito intangível, essa questão mais subjetiva do goodwill, quanto que a aquisição da Zynga ela vai acrescentar para a operação, porque as aquisições acabam entrando aqui no goodwill, como um ágio pago. Porque você nunca paga meramente o valor patrimonial de uma empresa de tecnologia quando você adquire ela. Você paga um ágio, é algo a mais que você espera de tirar de valor daquela companhia, ela costuma valer mais do que meramente seu patrimônio. Então acaba entrando no goodwill, o tanto que a Take-Two pagou a mais nessas aquisições. E de fato esse goodwill vai se mostrar válido, vai gerar valor para a companhia, e grande parte do patrimônio da Take-Two está aqui. Ela tem 8 bi e 400 de patrimônio, e só de goodwill, que esse ágio pago em cima de outras companhias é de 6,6 bi, tanto é que a gente vê em comparação com 2 trimestres anteriores, isso aqui já caiu bastante, né? Então em 2 trimestres a gente já vê uma queda aqui de 100 e poucos milhões e já entra lá no resultado da companhia. Então são vários pontos aqui ao redor. E por hoje eu fico por aqui. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários, algum questionamento.
Mas para mero investimento eu não fico extremamente confortável para fazer esse aporte. E vou nessa. Obrigado pela atenção. Valeu.